Bom pessoal, meu nome é Julio Arruda, sou MVP Microsoft e tô aqui hoje para começar um vídeo que eu já penso faz tempo em fazer, mas confesso que eu não sei se vocês vão gostar tanto. E eu também não sei como eu vou chamar essa série ainda, é mais algo num estilo meio vlog, sei lá, onde a minha ideia é contar um pouco da minha carreira, um pouco de como eu cheguei até aqui e depois a gente vê no que dá, não é mesmo? E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não está inscrito, é só descer a tela com um pouquinho, clicar no botãozinho inscrever-se ali, já clica no joinha também, tá? Isso ajuda muito a engajar os conteúdos e deixa aí embaixo na caixinha de comentários a sua sugestão. O que você achou desse vídeo, o que você está achando de falar um pouquinho sobre mim, sobre minha carreira, como eu cheguei até aqui. E sugestão mesmo de novos conteúdos que a gente pode conversar aqui, coisas fora do âmbito técnico, fora do âmbito de apenas demonstração de ferramentas, de plataformas, enfim. Então, deixa aí seu comentário. Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia. Deixa eu entender o que vocês querem mais aqui, se vocês estão gostando das minhas ideias. Enfim, eu queria conversar um pouco com vocês de como é que eu entrei para essa área de TI, como é que eu me interessei por isso, como tudo começou. E vamos lá, TI para mim. Quando é que eu comecei a me interessar por TI? Bom, eu acho que a gente pode dizer que eu comecei a me interessar por TI, né, por tecnologia, o que for assim. Eu era bem pequeno, não sei dizer quantos anos eu tinha não, mas eu ia passar as férias na casa da minha avó, meu tio mora com ela, e meu tio tinha comprado um computador lá e eu me interessei bastante pelo computador, queria ver, queria entender como funcionava. Eu acho que aí, desde quando eu vi pela primeira vez, eu acabei me interessando, né? Meu tio também estava aprendendo muita coisa, toda vez que eu ia de férias lá, ele me mostrava, me ensinava, me explicava algumas coisas. Até que um belo dia eu vi ele formatando o Windows 95 dele, 98, era o Windows 98 SE. Até que eu vi ele formatando o Windows 98 SE, eu acompanhei com ele e eu acabei aprendendo a formatar aquele negócio, olhando ele fazendo, né? Aquela época tinha que ter disquete de boot, era uma dificuldade bem maior do que é hoje, né? Os novatos de hoje talvez nem saibam como é que era mais complexo você formatar um computador antigamente, né? Você tinha que mexer no F-Disk, um monte de outras coisas. Enfim, eu era bem novo e acabei aprendendo junto com meu tio lá a mexer com isso, a formatar a máquina. E meu tio, ele tem costume até hoje, né? De ir na feira todo fim de semana, né? E lá na cidade dele, onde ele mora, nessas feiras de fim de semana, tem barraquinhas que vendem de tudo, né? Inclusive CDs piratas de software. Eu confesso, eu já usei software pirata, tá? Nesse começo aí, como eu te falei, eu não lembro quantos anos eu tinha já. Eu acho que nesse ponto eu já não era tão novo assim, já tinha uma noção melhor das coisas. E eu comecei a aprender com meu tio, como eu falei com vocês, e quando a gente ia nessas barraquinhas nas feiras, né? Tanto eu quanto ele acabávamos comprando coisas que aparentemente seriam úteis pra gente, né? Então eu tinha software lá, eu tinha CD do Windows, eu tinha CD do XP, do Windows 98, eu tinha CD de software de gravação de vídeo, tipo aquele Nero, né? Quem lembra aqui de Nero, né? Meus amigos, pra vocês hoje em dia que pra gravar um CD, eu mesmo aqui no meu desktop eu não tenho drive de CD. Meus notebooks eu não tenho drive de CD faz muito tempo. Eu acho que talvez vocês nem saibam como é que funciona para gravar um CD, não é mesmo? Mas antigamente, na minha época, sim, eu sou velho, para gravar um CD você precisava de um software chamado Nero, né? Que você instalava na sua máquina e você podia fazer a gravação, chamava de queimar CD, queimar DVD na época, até quando veio o DVD, para você poder gravar as suas coisas. E também tinha um software da mesma empresa para rodar DVD, chamava Power DVD. Tô velho, né? Esse tipo de coisa nem é usado mais, não se precisa mais. Enfim, eu sou dessa época aí. E nessa época eu comprei muitos CDs, tinha muita coisa. Hoje em dia eu já joguei tudo fora, tem mais nada disso, tem nada de CD, dessas coisas piratas mais. Mas tudo começou ali, né? Eu comecei a me interessar por esse tipo de coisa. Comecei a estudar um pouco mais. O meu tio, ele tinha várias revistas. Sim, naquela época tinha muitas revistas de informática. Meu tio, ele comprava várias revistas, né? Falando sobre vários temas diferentes, sobre vários assuntos diferentes relacionados à manutenção de computador, instalação de software, atualização, enfim, muitas e muitas e muitas coisas lá. E tinha pilhas e pilhas assim embaixo da mesinha do computador dele, nem sei se ainda é assim. E quando eu ficava lá de férias na casa da minha avó, eu ficava o dia todo sozinho em casa, eu pegava essas revistas e eu ia lendo, aprendi muita coisa até com essas revistas aí, né? E assim eu acabei me interessando por esse mundo. Em algum momento meu pai conseguiu comprar um computador, na época era mais caro, era mais difícil ter, né?
Tanto que meu primeiro computador foi um computador usado, já era antiguinho, né? Não era nada novo, porque um computador novo era muito caro e pro orçamento dos meus pais era extremamente pesado. Hoje em dia já é tudo mais acessível, né? É caro determinados computadores se você quiser fazer uma máquina boa, mas uma máquina de entrada hoje em dia já é mais acessível. E essa que eu tinha era uma máquina de entrada. E mesmo assim, se fosse comprar nova na época, era meio carinha. E eu acabei brincando muito com ela, fazendo muita coisa. Eu lembro da vez que eu tinha desses CDs que eu tinha comprado, eu comprei um CD do Windows Server 2003, se eu não me engano, né? E eu não fazia noção nenhuma da diferença que tinha de Windows XP para Windows Server. Eu fui naquela de, esse aqui é mais novo, deve ser melhor. E eu lembro que daí eu precisei formatar meu desktop lá em casa. E aí eu cheguei e coloquei o Windows Server nele, né? Coloquei o Windows Server 2003 num desktop, meus amigos. Windows Server num desktop, é isso mesmo. E deu uma bafafá, uma dor de cabeça, porque o Windows Server, se você está familiarizado a usar, ele tem alguns recursos diferentes, alguns recursos de administração, gerenciamento para redes, né, para empresas. E uma das funcionalidades principais de um servidor é se manter sempre ligado. O intuito de um servidor não é você desliga todo dia e liga de novo no dia seguinte. Então, toda vez que meu pai precisava desligar a máquina, por exemplo, ou eu mesmo, ou quem fosse, ele ficava perguntando: você realmente quer desligar essa máquina? Por que você quer desligar? Justifique o motivo do seu desligamento. E meu pai ficou meio bravo com isso aí na época até. Tivemos que formatar de novo, colocar outro sistema operacional lá. Eu não tinha nem o CD do XP na época, eu acho que eu só tava com esse Windows Server. Tive que chamar alguém lá para poder me ajudar com o CD, para poder instalar lá dentro o XP, se eu não me engano, na época. Hoje é engraçado, mas na época foi meio tenso, né? Porque meu pai, ele não tinha muito contato também com essas coisas de computador, ele sabia pouco. Daí, quando colocou o Windows Server lá, que dificultou um pouco mais a vida, ele acabou ficando meio bravo comigo na época. Enfim, essas e outras aí aconteciam naquela época. E você deve estar pensando, Júlio, você usava software pirata? Sim, eu usava software pirata. Fui lá atrás, no começo de tudo, quando eu não tinha noção nenhuma de como essas coisas funcionam, de licenciamento, de pessoas que deixam de ganhar dinheiro por causa disso. Eu não entendia nada disso aí. Então, foi na ignorância, né? Eu tava começando a aprender e eu acho que pra época foi justificável. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre como funcionam essas coisas, quando eu mesmo comecei a me envolver ainda mais, quando eu entrei para a área de programação, que eu comecei a ter noções melhores de como funcionava esse tipo de coisa, mas aí é papo para outro vídeo. Mas quando eu cheguei nesse ponto, foi quando eu entendi que pirataria era errado e eu comecei a me esforçar para desligar de tudo que era pirata. Porque você sair da pirataria do dia pra noite é difícil, né? Você falar, a partir de hoje não uso mais nada pirata, quando você já tem toda uma infraestrutura montada para você usar pirataria, né? Se você depende muito de torrent, se você depende de muito software pirata, é difícil você virar do dia pra noite, porque isso gera custo, né? Hoje em dia eu já consegui fazer essa virada, né? Então, meu sistema operacional não é pirateado, meu Windows é original. Eu não uso torrent, eu uso Netflix, Globoplay, Telecine, o que for, assim, esses aplicativos de streaming. Se eu preciso de música, Spotify, tem o YouTube, eu pago o YouTube Premium também para não precisar ficar usando o Adblock, que eu acho errado pra caramba, que você acaba tirando aí, afetando a monetização de criadores de conteúdo, principalmente, e também do próprio YouTube, que ganha dinheiro com isso, né? Enfim, hoje em dia, até onde eu me lembre, eu não tenho nada de pirata aqui nas minhas coisas, porque, como eu falei, eu vi que isso é problemático, que isso é errado, que eu tô prejudicando outras pessoas, e eu acho que você devia prestar atenção nesse ponto também. Você pode estar falando, mas hoje você pode. E realmente, eu tenho uma condição um pouquinho melhor do que eu tinha naquela época, mas eu também tenho uma consciência diferente do que eu tinha naquela época. Eu não tô deixando de usar pirataria porque simplesmente eu posso. É porque é o que eu acho certo. Se eu preciso de alguma coisa e eu não tenho dinheiro para licenciar aquele software, eu procuro uma alternativa pirata. Por exemplo, o Office. Se você não tem dinheiro para comprar o Office 365 hoje em dia é bem barato, você paga um valor pequeno mensal lá e é tranquilo, você pode usar à vontade ele. Mas se você não tem esse valor para você comprar o seu Office, você tem alternativas open source. Eu acho que ainda existe o OpenOffice, LibreOffice, são opções gratuitas que você tem. Você não consegue ter licença do Photoshop, que eu sei que é caro, Photoshop não é barato. Então tem o GIMP, que é uma versão open source,
que faz basicamente as mesmas coisas. Então, para tudo que você tem pago, você tem uma versão gratuita. Ah, eu não tenho licença do Windows, use o Linux. Tem várias distros do Linux e a maioria delas são gratuitas. Uma ou outra deve ser paga, eu acho que o Red Hat cobra, mas eu acho que o intuito dele também não é o uso doméstico. Mas enfim, você tem aí muitas opções, você não precisa ficar preso à pirataria como era no passado. O Spotify é bem barato, o YouTube você não precisa ficar usando adblock, você pode consumir os conteúdos gratuitamente, desde que consuma os AdSenses deles lá. Enfim, hoje em dia é bem mais fácil você se manter aí no caminho certo, por assim dizer, não é mesmo? E eu acho que a gente já está desvirtuando um pouco esse vídeo, não é mesmo? O intuito aqui era falar um pouquinho de como eu comecei, como eu me interessei pela área, e como a gente foi aí caminhando até chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, o meu interesse mesmo pela área começou aí. Começou com meu tio comprando o computador e eu indo passar as férias na casa dele. Ele estudando, ou estudando por consequência, lá porque meio que não tinha nada a fazer às vezes durante o dia, eu ficava lendo aquelas revistas, eu gostei muito daquilo. E mais pra frente aí eu comecei a me interessar por outras coisas, como programação e afins. Mas isso também é conteúdo para um outro vídeo, para um outro dia, pra gente falar aqui depois, beleza? Então era isso que eu queria trazer um pouquinho pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, não esquece de deixar o seu joinha e coloque nos comentários o que vocês estão achando. É uma ideia bacana, eu vim aqui falar um pouco da minha vida, da minha carreira. E mais pra frente, quando chegar num ponto mais atual, a gente começar a falar de outras coisas. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, tá, o que vocês estão achando. Também deixa aí sugestões de coisas que a gente pode estar falando aqui nos próximos vídeos. Aquele abraço.